Bom dia, família Virtude! Vamos para os nossos recados? Nessa terça-feira é a nossa sala de oração às 20 horas. Vem orar com a gente. Nessa quinta-feira, dia 8 de maio, às 20 horas, teremos a nossa reunião de mulheres e teremos uma convidada especial, a pastora Vera Comino. Vai ser muito bom, estamos com altas expectativas para esse dia e esperamos você. E traga uma amiga. Jovens, neste sábado, dia 10 de maio, o nosso encontro não será aqui na Igreja Virtude de Guarulhos. Nós iremos para a Vila Prudente. Lá terá um evento super especial, um intensivo, das 17 às 22 horas. Para mais informações, procure pela Karen ou Alexandre. Esperamos você. No dia 15 de maio, às 20 horas, teremos aqui uma programação muito especial. O grupo de teatro Jeová Nissi estará aqui conosco apresentando uma peça sobre a Batalha Invisível. Vai ser incrível. Esperamos você e sua família. E as nossas casas de vida estão de portas abertas para você. É um lugar de discipulado, pastoreio e comunhão. Então, se você quer estar junto, acesse o link da bio do nosso Instagram e procure uma casa de vida mais próxima de você. E não se esqueça dos nossos grupos de leitura. Atualmente nós temos 2. O primeiro é o plano de leitura bíblico anual. Se você tem interesse em participar, acesse o link da bio do nosso Instagram. E o segundo é somente para as mulheres. Então, mulher, se você tem interesse em fazer parte, procure pela pastora Carol. Quer ficar por dentro de todas as nossas programações? Então nos acompanhe pelo Instagram e na comunidade do WhatsApp. Esses foram os nossos recados. Um bom culto, que Deus te abençoe. Tchau! Amém. Vai com esse. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Essa pessoa mais linda, mais cheirosa, mais abençoada. Fala, que abençoado você é, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor para mais um domingo especial, um domingo de ceia. Olha para o irmão que está na sala e fala assim, é domingo de ceia. Não que seja um domingo diferente, especial, mas é um domingo especial, pelo fato de nós trazermos a memória de tudo aquilo que Jesus fez por nós, toda a sua paixão, entrega, a morte e ressurreição. Nós temos como um mandamento que Jesus deixou para a sua igreja, de trazer à memória sempre esse lugar de mesa, de comunhão, porque nós somos o corpo de Cristo, somos a família de Cristo. Estamos aqui então para lembrar e manifestar isso para as nações onde nós estamos plantados. E que bom que nós estamos aqui como igreja. Deus tem nos visitado com uma graça, tem nos expandido. E o meu sentimento é que nesses dias, eu estava falando com o Wilton hoje, falei, Wilton, o sentimento do meu coração é que nós estamos num ponto de rompimento. Um ponto, eu falei assim, sabe uma visão onde você vê aqueles desenhos, filmes, quando a nave está passando da estratosfera da Terra e ela vai no universo, né, ali fora da Terra. E aí eu falei assim, parece que ali é o ponto de rompimento, onde a nave é testada. Ela vai sofrer ali pressão, calor, ela vai ser chacoalhada até o ponto que ela rompe e ela entra em outra dimensão. Eu sinto isso, meu irmão, minha irmã.
Então, talvez se alguma área da sua vida aí, você está sofrendo uma pressão maior, está vendo algo ser chacoalhado, algo exposto, fique firme, porque é só por um momento de rompimento. E não tem como a gente enxergar de maneira diferente, falar assim, não, é só domingo. Eu quero já declarar, já entrando um pouco na palavra, nós somos seres integrais. O evangelho é integral. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, todas as áreas das nossas vidas são afetadas por essa medida. Você só decidiu para que lado você ia estar no time, para que lado você ia jogar. Você estava preso, nós estávamos presos num lugar de condenação do pecado, da morte. Mas Jesus nos convidou a entrar numa família onde Ele nos resgatou, pagou o nosso passe, pagou o preço, com preço de sangue, e agora Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos aqui com Jesus, e isso implica uma série de questões, uma série de comprometimento, e talvez essa palavra para nós, precisamos ficar atentos nessa palavra, comprometimento. Ser cristão não é ter uma vida independente daquilo que Deus tem para cada um de nós. Estávamos presos numa condenação, e quem está condenado, ele não tem opção, ele está fadado a uma sentença. E Jesus nos resgatou dessa sentença de morte e nos transportou para um lugar que Ele, por seu amor, nos dá um livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio nos compromete com um plano, nos compromete com um propósito. É muito maior daquilo que pedimos ou pensamos. E eu posso te falar, eles são maiores do que os nossos sonhos, são maiores do que os nossos planos, maiores e melhores do que os nossos desejos. Por isso a vida com Deus vai exigir de cada um de nós um nível de comprometimento. Vida com Deus sem comprometimento é um caminho, uma rota de colisão que vai nos levar de novo para um lugar de morte. Por isso é muito mais do que uma religião, é muito mais do que você começar agora eu sou evangélico, muito mais do que uma estatística do IBGE. É muito maior do que tudo isso. Vai exigir de nós renúncia, entrega, sacrifícios. Vai exigir de nós andarmos além das nossas vontades, e coisa difícil é. Coisa difícil é andar além das nossas vontades. Eu quero já começar esse texto. Se você puder abrir em Efésios capítulo 3. Eric, esse vai ser o único texto que eu vou ler na NVT. O resto eu vou ler na NVI, tá bom? Se quiser colocar para nós aqui. Efésios capítulo 3, versículos de 16 a 20. Deixa eu ler na minha Bíblia. Efésios capítulo 3, de 16 a 20 diz assim. Você pode acompanhar comigo a leitura? Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu quero que vocês leiam comigo essa passagem, para que vocês possam compreender, vamos lá, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E eu vou continuar aqui. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais daquilo que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração de Paulo.
que ele faz, pedindo para que Deus visite a igreja, visite o seu povo com um crescimento espiritual, para entender todo o plano de Deus. Falamos daqui 2 semanas atrás sobre a cosmovisão, que a cosmovisão contempla então a criação, a queda do homem, o plano de remissão da humanidade através de Jesus Cristo, e nos dá o caminho para a consumação dos séculos. Então, Paulo ora para que a gente possa entender essas dimensões. Por isso, o tema dessa palavra é uma medida maior. Que a medida que Cristo tem para nós e sua igreja, esse aqui? Som, tá melhor? A medida que Jesus tem para nós, para os seus filhos e filhas como a igreja, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade desse amor que nos alcança, ela é infinitamente maior daquilo que podemos imaginar ou pensar. E talvez você possa olhar para a sua vida hoje, passando pelo vale da sombra da morte, passando por um lugar de deserto, passando exatamente pela prova, e você fala: eu não consigo enxergar o amor de Deus nessa situação. E a gente vai logo olhar o que o diabo está fazendo na nossa vida e esquece de compreender que é muito maior a largura, a altura e a profundidade e o agir de Deus, que Deus tem uma vontade não só boa, agradável e perfeita para mim e para você, mas é uma vontade infinitamente maior daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe aquela oração que você faz pedindo uma bênção para Deus? Deus tem uma bênção maior. Sabe aquela oração, aquela súplica que você pede: Deus me livra desse lugar? Deus tem um livramento muito maior do que aquilo que você está pedindo. Mas a gente não entende o desenho de Deus, porque Ele tem um começo, Ele tem um meio, Ele tem um fim. E a gente, ao receber talvez uma palavra ou orar, a gente quer chegar logo no fim, sendo que Ele está só no começo. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas, Eclesiastes já nos garante isso. Existe um tempo determinado para cada um de nós, de cada situação da nossa vida, e a gente entender esse tempo dentro dessa medida de Deus, uma medida maior que Ele tem para nós, da largura, altura, profundidade, às vezes é difícil, porque ela passa pelo tempo, ela passa por uma espera, ela passa por um período de provação, ela passa por um período de depuração, até que os nossos olhos possam se abrir e a gente contemplar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero te garantir nessa manhã, meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja passando por uma estação de dor, de sofrimento, de espera, de que Deus talvez esteja calado, eu quero te garantir: o amor dele é bom, o amor dele é fiel, o amor dele nos cura, nos sara, e com uma só palavra Ele pode mudar toda e qualquer situação. Você fala: por que Deus então não libera? Porque tudo passa por um tempo, tudo passa por um tempo de preparação, tudo passa por um tempo de promoção, e muitas vezes aquilo que nós estamos passando só é a preparação para um tempo de promoção. Você crê nisso? Nós precisamos crer nessa realidade, precisamos crer que tudo aquilo que Deus faz é bom, mesmo a dor. Sabe quando você é criança e quando o seu pai está te corrigindo? Eu estou falando da Havaiana, estou falando do cinto. Dói, não dói? Mas o que isso gerou em você? O que as renúncias que você teve na sua infância, os nãos que você recebeu, te deixaram mais fraco ou mais forte? Prepararam você para um tempo de maturidade ou um tempo onde você não dá valor para as coisas? Não precisa responder. Nos prepararam para algo maior. Talvez muitas coisas que vivemos hoje, elas foram forjadas num tempo de dor, num tempo de angústia, num tempo onde o não era a única coisa que tínhamos. Eu ouvi esses dias uma frase: quando éramos crianças tínhamos duas certezas: o não,
Posso isso? Não. Posso ir lá na casa de um amigo? Não. Posso comprar tal coisa? Não. E a outra coisa, a outra verdade é que você não é todo mundo. Mas todo mundo vai? Não, você não é todo mundo. Falei, faz sentido isso aqui. Tudo isso vai forjando dentro de nós algo para que a gente possa viver uma medida maior. Como eu disse no início, se a gente não entender o plano de Deus, na cosmovisão de Deus, nós vamos viver segundo a medida dessa terra, e a medida dessa terra, ela é falha, a medida dessa terra, ela é limitada. E que vai nos diferenciar daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus? Nada. Você está querendo muitas vezes nós queremos nos movimentar como o mundo se movimenta, e eu quero te falar nessa manhã, há uma medida maior para mim e para você. Então não tente resolver problemas, não tente criar saídas, não tente se movimentar como o mundo te ensina a movimentar. Deus tem uma palavra maior, Deus tem um plano melhor para você, para sua casa, sua família, suas finanças, no seu casamento. Deus tem uma palavra final, e eu quero te falar que quando Ele libera a sua palavra, Ele conecta todas as coisas que estão aqui na terra a uma vontade boa, perfeita e agradável que já está liberada nos céus. Uma das coisas que mais destacam na Bíblia para mim, meu irmão, no plano de Deus para a humanidade, é o fato de que Deus nunca escondeu de nós a fragilidade da nossa humanidade. Eu sei que no meio, quando você abre o seu Instagram, o seu YouTube, existe uma tendência de mostrar homens e mulheres infalíveis, imbatíveis, pessoas com uma vida incrível, que é só vitória, só ganhos financeiros, uma vida impecável. Você fala, meu Deus, que filhos incríveis, até os filhos já estão vivendo uma alta performance, empresas que são incríveis, e você olha para a sua vida e fala, meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Eu quero te falar que isso não tem nada a ver com o plano de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Deus enxerga de nós. Ele nunca escondeu as fragilidades da nossa humanidade. Ele mesmo, Ele veio, Ele abriu mão da sua glória, e Ele veio na forma de homem. Ainda sendo Deus, Ele abriu mão do seu poder, abriu mão da sua autoridade, abriu mão da sua glória para viver a humanidade, e não para como um super-homem, um homem imbatível, mas Ele veio criar um caminho para mim e para você. Ele veio abrir um caminho que eu e você não poderíamos trilhar, eu e você não daríamos conta, mas Ele fala, eu sou o caminho, e eu vou te levar através, se você vier através de mim, eu vou te levar ao Pai, o caminho que vai te levar ao Pai, mesmo na fragilidade da sua humanidade. Então Jesus, Ele nunca escondeu, Deus nunca escondeu de nós a fragilidade, a vulnerabilidade humana. Ela é expressada na vida de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, Ele não nasceu numa mansão, Ele não nasceu num lar abastado, Ele nasceu na nossa naturalidade, na nossa humanidade plena, no cotidiano, no dia a dia, numa vida comum. Ele foi criado nesse contexto. Então Ele veio abrir para nós um caminho, não um caminho insuperável, mas se nós estivermos nele, tudo é possível para aquele que crê. E todos nós estamos expostos, irmãos. Não acha que o problema que você está passando, você é o único. Não acha que as dificuldades que você está passando, enfrentando, você seja a única pessoa. Você e talvez todos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, todos nós temos áreas de fragilidade. O que o sistema desse mundo nos mostra, a cosmovisão desse mundo, diz para nós, seja imbatível, não demonstre fraqueza. E o reino de Deus, a cosmovisão de Deus diz, ei, seja fraco, porque quando você vai ser fraco, eu posso manifestar, você ser forte, na minha vida, na minha pessoa, você é mais do que vencedor. Ouse perder, porque quando você perder, você vai ganhar.
Ouse ser servo de todos. Quando você se tornar servo de todos, você será colocado no lugar de honra, você será colocado como o primeiro. Por isso que a cosmovisão do reino de Deus precisa nos impactar de tal maneira a qual mude o nosso modo de pensar, mude o nosso modo de movimentar, mude o nosso modo de enfrentar os problemas dessa vida. Deus, Ele nos garante, Jesus nos garante, quando a gente olha lá em Filipenses 4, Ele fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com oração e súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ele está falando assim: confie em mim, confie no Senhor, leve os seus problemas para o alto, não enterre ele aqui na terra. Olhe para o alto, da onde vem o seu socorro. E ele fala então: a paz que excede todo entendimento tomará o seu coração, ele guardará o seu coração, as suas emoções, a sua mente em Cristo Jesus. Por isso Ele é o caminho. Todas as coisas precisam convergir para Cristo Jesus. Eu não posso viver uma vida onde eu não insiro Jesus em todas as áreas, em todos os momentos. Não, peraí. De segunda a sexta eu sou um profissional, eu sou um engenheiro, sou um advogado, sou um empresário, sou um administrador, sou um professor, sou um médico. Não. Eu sou um filho amado de Deus, que carrego a vida de Cristo, a mente de Cristo, e eu estou aqui para manifestar o reino de Deus aonde estou plantado, através de um dom que Ele me deu, através do dom que me abre portas, o dom que me traz o favor dos homens, para que eu possa manifestar o reino de Deus. O dom que Deus te deu só é uma porta, uma chave, para que te abra portas em lugares para que você possa manifestar o reino de Deus. Então a gente precisa entender que essa paz que não é ausência de guerra, é que no meio do cotidiano nosso existe um lugar onde nós trazemos Deus para o centro da nossa vida, para que a gente possa não perder essa medida, essa largura, altura, dimensão e profundidade, para que a gente não possa agir conforme nosso próprio entendimento, mas que a gente possa verdadeiramente cumprir a vontade de Deus aqui na terra, como Ele já determinou no céu. Deixa eu te falar uma coisa: já existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Existe, pastor? Existe. Já está escrita, já está determinada, melhor ainda, já está liberada. Agora você precisa acessar. E você não pode acessar aquilo que é espiritual da maneira natural. Por isso você não pode enxergar como o seu irmão enxerga. Agora eu vou falar para você, sempre quis falar essa frase: você não é todo mundo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Quantas vezes a gente quer resolver os nossos problemas da maneira natural? Você vai para a internet, olha cursos, olha pessoas que são referências talvez na área que você está passando. Tudo isso é muito bom, mas desde que Deus esteja no seu barco, desde que Deus esteja te direcionando para isso. Olha só, eu quero trazer como texto chave, base para nós, Lucas capítulo 22, coloca para nós aqui na NVI, tá? Lucas capítulo 22, de 39 a 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente,
e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo e dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes Jesus. Levante-se, orem para que vocês não caiam em tentação. No contexto onde Jesus ele termina a ceia, a última ceia com os seus discípulos, lá ele fala que um deles trairia Jesus. Pedro se levanta e fala: jamais, Jesus, eu vou deixar que matem você, eu não vou trair. Ele fala: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. E os discípulos ficam atônitos com a revelação que Jesus iria morrer, que ele ia ser traído por um daqueles 12 que estavam sentados com ele naquela mesa. Eu imagino a agitação dos discípulos. Então, como de costume, Jesus sai por uma última vigília, por uma última oração no Getsêmani. Ele sai com os seus discípulos, vai orar. Só que Jesus começa a vivenciar toda a carga daquilo que estaria por viver, porque Jesus discernia o mundo espiritual. Ele não andava só pelo natural. Talvez pelo natural ele fala assim: cara, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, porque o tipo de condenação que estão me condenando, que estão querendo me pegar, é uma condenação de ladrões que cometem crimes graves. E naquela época a crucificação era o método mais pesado de condenação de um criminoso. Por isso que nós vemos que Jesus foi crucificado com mais 2 ladrões, porque existia ali uma sentença preparada. Então ele começa a vivenciar não só o ato natural, onde ele estava prestes a ser morto e crucificado, mas ele carregava sobre si já o entendimento e discernimento que todo pecado de toda a humanidade, inclusive o meu pecado e o seu pecado, estava sobre ele. E ele sabia o que ele teria que vencer. Ele teria que vencer a morte. Ele era o preço que foi pago pelos nossos pecados na queda do homem. Quando Adão e Eva pecam no pecado original, a autoridade que foi transferida, que foi dada ao homem de governar a terra, foi dada ao diabo no pecado original. Agora Jesus, ele vem com a incumbência de não só pagar o preço pelos nossos pecados, mas ele também, agora, de vencer a morte, ressuscitar em glória, estabelecer então o reino de Deus sobre toda a terra, num plano de resgate e salvação de toda a humanidade. Diz a palavra então, que Jesus, pela sua grande aflição, coloca para nós lá no versículo 44, ele já tinha orado uma vez falando: Jesus, Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala de cálice, ele fala de uma bebida preparada para ele. Ele fala de uma medida que ele teria que tomar, que eu e você não daríamos conta. E ele fala: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ao ponto de que ele, angustiado, orando, ele orou mais intensamente. E ele começou então a pingar gotas de sangue como suor. Esse evento, ele chama hematidrose. Ele é um evento físico, conhecido pela medicina, de uma condição de extremo estresse, onde os vasos sanguíneos eles se alimentam de glândulas sudoríparas que vão se rompendo, fazendo com que o sangue se misture ao suor. Ele chega numa condição extrema de aflição, ao ponto que ele não aguenta, o corpo dele começa a reagir nessa ponto máximo de estresse emocional, físico. Como eu disse, ele não discernia só o mundo natural, ele estava entendendo o porvir, que o seu corpo seria afligido por todo o pecado da humanidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você já passou por um momento onde você cometeu um pecado, um erro, onde você fala: o que eu fiz?
onde você começa a suar frio, onde você começa a ficar aflito e fala: cara, eu acabei com a minha vida, o que eu fui fazer, e agora eu não vejo mais saída, e até pensamentos piores que esse passam pela sua cabeça e fala: cara, talvez a morte seria a melhor solução. Momentos a gente fala assim: não tem mais saída, acabou para mim, não tem mais jeito. E a gente pensa isso, a nossa alma nos leva a esse lugar, a nossa alma nos leva a olhar o problema, o tamanho do problema, o quanto ele é gigante, mediante a nossa incapacidade de resolvê-lo, e a gente quer cavar um buraco para se esconder. Jesus, ele vai numa intensidade muito maior do que isso, muito maior. Imagina se um pecado que a gente consegue resolver pedindo perdão a Deus, a pessoas, e novamente temos a chance de continuar a partir de onde erramos, onde caímos. Imagina Jesus recebendo todo o pecado da humanidade sobre ele, a profundidade do sofrimento físico, emocional, mas também manifestando o tamanho do amor, a entrega, o tamanho da reverência, o tamanho do temor do Senhor que Jesus tinha. Então, por isso, a partir dessa passagem eu quero destacar dois pontos principais para uma reflexão para nós. Primeiro, o que faz Jesus ser obediente a esse ponto? O que faz Jesus com sua humanidade? Não pense que aqui ele estava sendo como Deus, ele abriu mão da sua glória, essa é a palavra. Ele estava submisso, né? Estava sob as mesmas dores que eu e você. Ele estava suscetível a passar as mesmas dores emocionais, físicas. Ele não tinha nenhum superpoder, porque ele abriu mão dessa glória, ele abriu mão desse poder. Então naquele momento ele é 100% homem, porque esse era o preço a ser pago. Então o que fez Jesus ser obediente a esse ponto? E segundo ponto, o que Jesus discernia a tal ponto, o que ele via no mundo espiritual, além da realidade do momento, onde estava presa pelo tempo, pelo contexto social, político, o que Jesus discernia a tal ponto de permanecer fiel. Sabe, irmãos, tem dias que a gente quer fugir, tem dias o que a gente só quer é que essa dor passe, que essa dor pare, que essa situação financeira que atinge sua casa, o seu casamento em frangalhos ao ponto de ruir, as suas emoções sendo visitadas com pensamentos de morte, de depressão, o seu físico, o seu corpo sendo acometido com algum tipo de doença, pessoas que te traíram, pessoas que te ofenderam, e você fala: bom, eu vou desistir. Eu quero te chamar a uma reflexão, para olhar para Jesus como o caminho. Ele abriu um caminho de possibilidade, que nessas situações é possível vencer tudo isso. Talvez não seja possível vencer a partir de nós mesmos, e eu concordo com você, talvez seja impossível, mas quando Jesus ele veio para ser um novo e vivo caminho, há um caminho possível, e eu e você precisamos então colocar a nossa fé, os nossos olhos nesse caminho de possibilidades que ele abriu, e deixou então esse caminho aberto para o seu povo, para a sua igreja. Venham a mim todos que estão cansados, venham a mim todos aqueles que estão fadigados, eu vos aliviarei. Sabe, a igreja precisa ouvir novamente essa máxima do Evangelho: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Porque ele fala, não é só sobre você ser crente, existe um caminho de onde ele nos transpõe, ele nos leva de uma situação de impossibilidades a um lugar onde ele nos faz mais do que vencedores. Não há nada impossível para Jesus, não há nada que ele não possa fazer. Uma só palavra que ele liberar para mim e para você, meu irmão, como ele disse, está consumado, pronto. Ele criou todo o caminho, toda a realidade.
não só de salvação, mas de bênção, de prosperidade, de uma vida nova, de um caminho novo, onde as coisas são restauradas ao original. Quando nós vamos a Jesus, para que Ele possa tocar a nossa vida, é muito mais do que você tirar um fardo pesado e trocar por um fardo leve. É um lugar de restauração e remissão. Essa vida, a nossa fragilidade humana, ela é acometida pela maldade do pecado, e às vezes você está sendo amassado, pisoteado por situações as quais você não escolheu, mas Ele está falando: vinde a mim, deixa eu restaurar a sua vida, deixa eu restaurar a sua casa, deixa eu restaurar suas finanças, deixa eu restaurar o seu corpo, as suas emoções. É possível. Então o temor do Senhor talvez seja a palavra para nós nessa manhã. Restaurar o temor do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta breve para que você possa refletir: o quanto você tem andado longe do Senhor? O quanto você tem colocado Ele como prioridade na sua vida? O quanto Jesus está no seu casamento? O quanto Jesus está inserido nas suas finanças? O quanto Jesus está inserido no seu trabalho? O quanto Jesus está inserido na sua vida física, na sua vida emocional? Porque a gente vai para Jesus quando tudo acabou. Agora eu preciso de Jesus, porque para mim não tem mais nada. Mas e se Jesus estivesse desde o início? E se Jesus estivesse em cada decisão? E se Jesus estivesse na decisão desde o seu namoro? Cadê os jovens aqui? Tem gente não tão jovem levantando a mão aí. Que vale o coração, né? Desde o namoro, falando assim: Senhor, qual é a pessoa boa para me casar? Eu ouvi um vídeo esses dias que falava assim: meninos buscam uma mulher para se relacionar, homens buscam uma esposa para formar uma família. É sobre isso. É sobre trazer Jesus como a primazia, como o primeiro. Fala: Jesus, você é o próprio caminho, você já passou por esse lugar, me ensina, me instrui, me dá a letra, como em movimento. Essa situação que eu estou passando, Senhor, eu não estou discernindo ela. Eu posso ver como só um impacto da economia, o impacto de uma vida que eu andei desregrada com o meu corpo, o impacto do desleixo que eu fiz com o meu casamento. Mas Senhor, me dá o discernimento do sobrenatural, aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não estou vendo, e me leva por esse caminho de remissão, me leva por esse caminho onde todas as coisas possam ser renovadas. Então o temor do Senhor, ele precisa voltar a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa igreja. O temor do Senhor é muito mais do que medo. Ele está longe de ser medo. Você tem medo daquilo que você não conhece, que você tira conclusões, mas aquilo que você conhece, você tem temor. A palavra temor no original vem da palavra irá, que quer dizer reverência, admiração. E também do original no grego, que a palavra phobos, que quer dizer respeito profundo, reverência. Eu quero te falar, nós passamos agora pela Páscoa, que fala da morte e ressurreição de Jesus. Por esses dias eu passava vindo para a igreja, eu passava aqui na frente de 2 igrejas católicas. Eu vim da igreja católica, até os 22 anos eu era da igreja católica. Eu me converti, ouvi o chamado de Cristo. Mas tinha uma coisa muito interessante, que para a gente fala como religiosidade, e eu entendo que possa haver uma religiosidade nisso, mas eu entendo o princípio disso. Tem um período que eles falam da quaresma. A minha avó, por parte de mãe, ela não comia carne na quaresma, porque ela foi ensinada a isso, mas ela tinha um temor com esse negócio. Ela tinha um temor de desapontar Deus. Ela tinha uma fé
tamanha que podia vir com churrasco, picanha, o que fosse, ela mantinha-se firme nesse propósito durante 40 dias, e no dia da sexta-feira santa, ela não deixava, minha mãe conta que na casa dela, quando eles moravam no sítio quando eram pequenos, não podia pegar nenhuma só vassoura, jamais, porque não podia fazer nenhum tipo de trabalho. É um dia de reverência, um dia de temor, um dia onde eles tinham um temor pelo Senhor, de desapontar a Deus ao tal ponto. E eu não quero entrar no mérito da religiosidade, eu quero falar aonde nós nos perdemos na reverência e no temor do Senhor, aonde nós nos perdemos no nosso casamento, nas nossas finanças, que tomamos atitudes pelo nosso coração, pelo impulso das nossas vontades, não entendemos então a medida da largura, a profundidade, da altura, do amor de Deus e do movimento, daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então tomamos parte da nossa vida, assumimos o controle e esquecemos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Perdemos o temor e vamos tomando atitudes, e vamos atropelando como uma retroescavadeira cada área da nossa vida. Perdemos o temor, esse respeito profundo pelo Senhor, e depois quando tudo der errado, a gente fala: ai Senhor, me ajuda. E eu posso te falar, Ele ajuda, mas é preciso então voltar para um caminho de arrependimento. Um caminho não tem mágica, não ache que você vai para o Senhor, apertar um botão, e Ele como um gênio mágico, vai falar assim: olha aqui a sua bênção. Ele fala: então tá bom meu filho, o reino de Deus, ele tem princípios, não é regras, são princípios. A Carol falou sobre dízimos e ofertas aqui, eu posso estipular uma regra: olha, para ser membro da Igreja Virtude, você precisa dizimar 10% do seu salário, regra, doutrina, e você vai vir, e eu posso colocar um monte de coisas da Bíblia aqui e falar assim: ó, se você não der, o devorador, o triturador, tudo vai visitar a sua vida financeira, e você vai ficar com medo, e você vai dar pelo medo. Mas se você entender o princípio, que você recebe, que tudo que você recebe pertence a Deus, e como uma oferta de uma primícia, de falar: o meu Senhor não é mamon, o meu Senhor é Jesus, tudo que eu tenho só vem do Senhor, portas abertas, negócios fechados, favor de pessoas, tudo, eu tenho uma vida abundante de Deus, então porque eu recebo, eu entrego. Aí você não fica preso: pastor, é 10%, é 12%, é do líquido, do bruto. Meu irmão, vai dar seu relacionamento com Deus, do seu nível de confiança. Não é sobre regra, é sobre reino, é sobre entender o mundo espiritual. Se você entender isso só pelo mundo natural, nós viramos um clube, e para participar desse clube você entrega o seu dinheiro. Mas se você entender para quem você pertence, a um reino espiritual, que Ele é eterno, que tudo que nós fazemos aqui vai implicar na nossa eternidade, meu irmão, está longe de ser um clube, está longe de você pagar alguma coisa, é ser participante de uma mesa, participante de uma família, participante de uma maneira empolgada de falar: eu quero fazer parte. Então o temor do Senhor, Provérbios 9:10 diz, é o princípio da sabedoria. Salomão, quando se apresenta diante de Deus, e ele fala: Salomão, eu tenho visto o seu coração, pode me pedir o que você quiser. Ele fala: Senhor, só me dá sabedoria. Então, porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele toda a riqueza dessa terra. Existem estudos que nos dias de hoje, a riqueza de Salomão, ela passava dos trilhões e trilhões de reais, de dólares. Não tem homem que juntou uma riqueza tal qual Salomão. O que Deus pode fazer por nós? Porque o coração dele, naquele momento, estava no lugar certo. Ele discernia o mundo espiritual. E olha que ele nem tinha o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo. Temos a revelação, a disponibilidade da revelação momentânea, instantânea. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, disponível para a igreja, disponível para mim e para você.
Amém, gente? Precisamos voltar ao lugar de temor, porque uma das coisas que onde Jesus se apegou, de ser fiel até a morte e morte de cruz, foi o princípio do temor ao Senhor. Sabe quando você fala, não consigo, está doendo, não dá mais? Se você olhar para o temor do Senhor, você vai receber todo o fortalecimento necessário, para que você cumpra não só não a sua vontade, mas como Jesus disse lá no Getsemane: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Quantos aqui querem cumprir a vontade de Deus? Se prepare. Talvez você vai ser testado, mas eu posso te falar, ainda que para você seja difícil, para aquilo que você possa ser uma perda, para Deus Ele olha como um sacrifício. O que para nós é perda, para Deus é sacrifício. A perda fica no campo do natural, o sacrifício, ele vai para o campo do sobrenatural. Discernir o sobrenatural ao natural. Eventos que discernimos o que está no mundo espiritual trará subsídios para nos posicionar corretamente. Para quê? Para que cumpra-se a vontade de Deus. Quero lembrar vocês, me lembrar. Eu não era livre antes de Jesus, e eu não sou livre depois de Jesus. Pastor, explica melhor esse negócio. É porque a gente perde essa dimensão e perde o temor. Então eu vou recapitular. Nós éramos escravos do pecado. O Senhor das nossas vidas era o próprio diabo. Ele tinha o domínio das nossas vidas. Estávamos condenados a um lugar de morte. Jesus nos resgatou, pagou um preço, e agora Ele é o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Até a segunda página, porque além de ser Salvador, Ele é o que? Nosso Senhor. Você parou para pensar nessa palavra? Ele não é só Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas. Agora, tem uma coisa legal aqui. A liberdade que nós achávamos que tínhamos no pecado, nos dava a condenação. Mas a escravidão que a gente acha que tem em Jesus, essa nos dá a liberdade verdadeira. Jesus, Ele morreu, Ele veio para nos fazer verdadeiramente livres. Sabe por quê? Foi restaurado o seu livre-arbítrio. Uma pessoa que está presa no pecado, drogas, tabagismo, alcoolismo, pornografia, jogos, seja o que for, mentira, ela não tem mais livre-arbítrio. Ela perdeu o seu livre-arbítrio. Ela fala, não, eu estou sossegado, quando eu quiser parar eu paro. Não para, porque é muito mais que físico, é espiritual. Existe uma marra do pecado, então em Jesus, não se trata então agora de você, pastor, pode ouvir música secular ou não? Pastor, pode crente comer churrasco ou não? Pastor, pode crente ir no futebol? Não, não se trata mais disso, meu irmão. Você é livre agora para decidir. Agora, qual é o seu nível de temor do Senhor? A palavra de Deus diz, todas as coisas agora nos são lícitas. Em Cristo Jesus todas as coisas nos são lícitas. Mas Ele fala, mas meu irmão, agora nem todas convêm. Nem todas vão servir mais para você. Que tipo de cristianismo que a gente quer viver? Que tipo de comprometimento? Aquele que nos leva até a morte de cruz? Ou o nível de raso? Não, eu quero viver só no campo natural. Eu quero que Jesus seja só o meu Salvador, mas eu não quero que Ele seja Senhor da minha vida. Você vai decidir, porque Jesus nos recuperou o livre-arbítrio, mas isso vai determinar de como será a nossa vida na eternidade. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura
não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós temos o Espírito de Deus, amém? Então, mas quem não tem, não aceita as coisas do Espírito. Talvez se hoje você está passando por um problema, uma dificuldade, você pode enxergar Deus nesse lugar? Você fala, não, só enxerga o diabo. Comece a enxergar então Deus. Para que eu estou passando isso aqui? Senhor, me dá discernimento para entender esse movimento. Ou se você está sendo atacado espiritualmente, fala, Senhor, me dá a revelação do que está acontecendo no mundo espiritual. Quando eu falei no início dessa palavra, eu estou vendo que nós estamos a ponto de um rompimento para viver uma nova medida, uma nova estação muito maior, muito mais profunda, de coisas mais aceleradas, de bênçãos muito maiores para nós. Eu estou discernindo espiritualmente. Então eu vejo um tempo de resistência. Quantos dos nossos filhos estão sendo acometidos com doenças? Estamos ficando, talvez, pessoas que estão sendo atingidas nas emoções, dificuldades no meio do nosso povo, são inúmeras. Mas o povo parece que lá fora não está vivendo isso, porque a gente não é todo mundo. Existe uma resistência no mundo espiritual que não quer que a gente acesse esse lugar de bênção, de prosperidade. Então permaneça, porque o temor do Senhor será como uma estaca que nós vamos firmar o nosso pé e vamos até o fim. Porque a medida de Deus é infinitamente maior daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, permaneça. Eu podia falar para você e falar assim, olha, agora vocês aceitaram Jesus, vieram para a igreja de virtude aqui em Guarulhos, agora é só vitória. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre quem está com você na jornada, quem abriu o caminho para você trilhar. O caminho já está liberado. Eu quero te falar, o sobrenatural, muitas vezes a gente acha que o sobrenatural é aquele lugar onde tem fogos, onde tem os céus abrindo, anjos subindo, anjos descendo. Não, o sobrenatural não é o extraordinário, só é a realidade absoluta dos fatos, daquilo que já existe na eternidade e que deve ser manifestado aqui na terra. Então o sobrenatural não é você achar que tem que ser aquele culto esquisito, rodopios, um monte de coisa, um monte de gente falando línguas para cá, línguas para lá, e a gente não discerne nada. Não, é você entender, dentro do seu contexto, onde está doendo, o que está te machucando, quais são os desafios seus como família, pessoal, empresarial. E você fala, Senhor, me mostra o sobrenatural, me mostra o que eu não estou vendo, Senhor, porque eu quero que a sua vontade seja feita aqui, nesse lugar, nessa área da minha vida, como o Senhor já determinou nos céus. Porque aquilo que você está passando, assim como Jesus passou, suando sangue, era transitório para um tempo de rompimento e de promoção, que incluía toda a igreja, toda a humanidade. Por isso o tempo de suor, de aflição, ele é passageiro. Por isso eu preciso entender o sobrenatural, a realidade absoluta. Eu gosto sempre de lembrar dessa parte. Quando você viaja de avião, no começo do ano nós viajamos para o sul do país, estava um tempo fechado, de chuva, e o avião decolou. Tudo fechado, e ele começou a romper as nuvens, turbulência, daqui a pouco, rompeu, aquele sol maravilhoso, lindo. É sobre isso que eu estou falando, essa realidade, que as nuvens, elas tampam a realidade dos céus, ela já está disponível. Ainda que os meus olhos, os meus sentimentos sentiam a chuva, o tempo escuro, o tempo nublado, essa não é uma mentira, era real, mas o sol já estava lá. O sol estava lá, meu irmão. Ele não deixou de existir. Quando deu ali 5 e pouco da manhã, ele brilhou como todos os dias.
Mas talvez a realidade que você está sofrendo é um tempo de nuvens, um tempo nublado, um tempo chuvoso. Mas olhe para os céus, entenda o que está depois daquilo. A chuva é passageira, mas o sol, ele é para toda a eternidade. Por isso a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A gente precisa confiar nessa realidade, confiar que há algo maior, melhor, uma nova medida, que é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus, agonizando, suando sangue, vivendo natural, prevendo a sua morte, sofrendo, já entendendo tudo que ele ia passar, sobrenatural. Jesus sabia o que levaria sobre si, o peso da humanidade, mas era muito além do que uma simples morte. Ele fala: eu vim cumprir o propósito a qual eu vim para essa terra. Chegou o momento, chegou a hora. Talvez essa é a hora, talvez esse é o momento que você está suando gotas de sangue, mas não retroceda, não olhe para trás. Talvez esse é o momento do rompimento para qual você nasceu, para qual você está nessa cidade, para qual você está nessa igreja, para qual você está nesse casamento, para qual você está nessa empresa. Talvez é só o momento do rompimento. É olhar de maneira natural, olhar de maneira sobrenatural. Os discípulos não tinham ideia da dimensão que estava acontecendo, porque os discípulos olhavam o natural. Aí o texto me disse então que eles estão dormindo. Olha, coloca para nós no versículo 45, lá de Lucas 22, 45. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela... Eu sei, meu irmão, minha irmã, quando a gente está nesse lugar, a gente é dominado pela tristeza, e a gente começa a adormecer todas as áreas da nossa vida. A gente é tão atacado na mente, tão atacado nas emoções, que o nosso corpo começa a padecer. A gente começa a querer suar sangue literalmente. A gente vai querer dormir. A gente já não olha mais para o casamento, a gente já não olha mais para os filhos, a gente já não olha mais para os amigos, a gente já não olha para mais nada, a gente só quer ir dormir. Tamanha tristeza no nosso coração. E eu quero te falar: desperta, ó igreja, desperta tu que dormes, porque o plano de Deus é maior, é melhor. Há uma nova medida para mim, para você. Eu quero declarar uma nova medida, uma nova estação sendo inaugurada na sua vida. Ainda que você esteja cometido pela tristeza, pela aflição, pela amargura, Deus te fortalecendo, como Ele enviou um anjo a Jesus para fortalecer, Deus enviando anjos para te fortalecer nesse momento. Portanto, meu irmão, como Pedro, ele olhava assim: não, ninguém vai levar Jesus preso. Ele saca a espada, corta a orelha do soldado. Não, Pedro, você não entendeu, Pedro. Isso é só uma peça. Esse soldado só é uma peça no meu grande quebra-cabeça. Esse soldado só faz parte de um enredo muito maior do que seus olhos podem ver. Não se trata de me prender, Pedro, se trata de cumprir uma promessa. Talvez a situação que você vive não se trata de você passar por uma dor, se trata de um cumprimento de uma palavra que Deus já tem para você na eternidade. Mas Jesus tinha então um tempo de sofrimento. Se Jesus passou por aflição, por isso ele fala: ei, não temam, ainda que você passe por aflições, ainda que você passe por intempéries, tenha bom ânimo. No mundo vocês vão viver isso, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu criei esse caminho, eu criei essa possibilidade, está disponível, está aberto para mim e para você. Então entre nesse caminho. Com Jesus ninguém vai ficar para trás, meu irmão.
Com Jesus ninguém fica para trás. Portanto, a nossa vida não podemos continuar a olhar para os fatos que nos cercam com o olhar natural. O que acontece no seu trabalho, na sua família, aonde for, tem ligação direta com o sobrenatural. Então, a minha oração é que o Senhor comece a abrir os seus olhos para enxergar o sobrenatural. Senhor, nos dá essa graça de discernir olhos espirituais nessa manhã, para que possamos enxergar muito além das circunstâncias, muito além do que os nossos olhos veem, muito além daquilo que estamos enxergando, Pai. Nos dá essa graça nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não sou daquele que gosta de espiritualizar tudo, mas eu gosto de discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Em João 3, quando Jesus, já caminhando para o final, quando Jesus vai falar com Nicodemos, Nicodemos quer entender quem é Jesus, e ele conversando com Jesus, Jesus fala assim: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos, enxergando um doutor da lei, um fariseu, que conhecia demais as escrituras, a lei e os profetas, ele olha para Jesus, Jesus falando: você precisa nascer de novo, Nicodemos. E ele fala: por acaso eu devo voltar para o ventre da minha mãe? As situações que você está vivendo, quando você olhar para o natural, você vai começar a cometer erros de perguntas como essa. Você precisa nascer de novo. Como? Eu vou voltar de novo? Porque você vai olhar só para o natural. Mas quem tem o Espírito Santo tem a revelação daquilo que está. Aí Jesus fala assim: não é sobre esse lugar, é nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, não é voltar, não é algo físico, mas é algo espiritual que já está disponível e você está olhando para ele. O próprio caminho vai te levar a esse lugar. Eu fico imaginando a confusão na cabeça de Nicodemos. E quantos de nós estamos confusos porque estamos olhando: bom, eu preciso pagar isso, pagar aquilo, eu já cheguei longe demais nessa situação, como? E aí você vai perguntar para você: como? Olha para o meu pessoal e fala assim: como? Como eu vou restaurar essa situação? E você começa a fazer conta. Bom, nascer de novo, então eu preciso de novo para a maternidade, entrar no ventre da minha mãe, mas eles precisam me compactar de uma tal maneira que eu entre de novo. Como vai ser isso? Vai ser uma cirurgia, eu abrir, a barriga vai ficar gigante porque eu cresci, os ossos estão maiores, não dá, como vai ser esse negócio? A resposta que eu e você precisamos não está no natural, ela está em Jesus, que Ele é o caminho, Ele é essa verdade que você precisa, Ele é a vida que você precisa. A sua resposta não está naquilo que o homem já revelou, está naquilo que os céus estão proclamando desde a eternidade. Se você precisar de uma porta aberta, Ele é a porta que você precisa. Se você precisar de um caminho novo, Ele é o caminho que você precisa. Se você precisar de algo sobrenatural, Ele é o milagre que você precisa. O olhar natural reduzirá drasticamente o nosso entendimento de propósito de vida, mas não é porque ele não é suficiente para nos dar esperança daquilo que vemos. Portanto, confie. Olha só o que diz o Salmo 3, eu já quero finalizar aqui. Se você puder, coloque de pé. Eu quero finalizar essa palavra falando sobre os Salmos 3. Salmos 3, versículos de 5 a 7. Pode colocar para nós? Deixa eu ver se é esse. Se eu não anotei errado, né? Anotei errado. Quem pode me socorrer aqui? Os universitários. Que ele fala assim, deixa eu ver se é Salmo 30.
ele fala um salmo de confiança, ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja o sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Salmos é Provérbios, é por isso. Provérbios 3, coloca para nós aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Pode passar. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É sobre o temor do Senhor, é sobre voltar a esse lugar de confiança, é sobre colocar sobre Ele a nossa confiança, não confiar sobre o nosso próprio entendimento. É sobre um lugar onde nós voltamos o temor do Senhor, de falar: Senhor, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra nessa negociação que eu vou fazer, entra na minha saúde, entra na situação onde eu não vejo mais saída, Senhor. Talvez você já deu tanto crédito para tantas pessoas, você já deu crédito para instituições financeiras, você já deu crédito para pessoas que são autoridades de uma área, você já deu crédito para livros, já deu crédito para a igreja, você já deu crédito para tantas coisas. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você já deu crédito para o Senhor? Fala: Senhor, eu já tentei todas as coisas, já tentei de tudo, mas agora eu quero que o Senhor entre de uma vez por todas nessa situação. Eu não vejo possibilidades, eu não vejo como. Eu quero te falar: você só não vê porque você está olhando o natural. E eu quero te falar, assim como o tempo nublado, a chuva, os raios, os trovões são verdadeiros, estão lá, você está convivendo com eles, mas eu quero te declarar: existe uma realidade maior, existe uma realidade onde o sol está lá, as promessas que Deus tem, aquilo que Ele enxerga de nós, toda a largura, toda a altura, toda a profundidade, está disponível. E quando Ele liberar uma palavra, toda a chuva, toda a nuvem será dissipada, e o sol voltará a brilhar sobre a sua vida. A esperança, a novidade de vida, a glória do Senhor, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero, nesse momento, e que você possa ter um momento de reverência aí com o Senhor, um momento de voltar, pedir: Senhor, fere o meu coração novamente, Senhor Deus, com temor. Fere o meu coração novamente de ouvir a sua voz, de não tomar um passo sem consultar o Senhor antes, sem o Senhor estar comigo nesse barco, sem o Senhor estar presente nessa situação. Me ajuda, Senhor, a colocar a minha ansiedade de lado, de colocar a minha pressa, de colocar minha maneira de resolver as coisas, e coloca, Senhor Deus, o teu querer, a tua vontade em mim. Nós vamos ceiar agora. Eu quero trazer à memória como Jesus nos ensinou, que na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, Ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. A palavra dele diz também que de semelhante modo Ele tomou o cálice, ergueu aos céus, deu graças ao Pai e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Pai, nós consagramos agora, Pai, os elementos da ceia, a fim de que o pão que vamos comer e o suco que vamos beber seja a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Nós agora, Pai, sentamos como seus filhos e filhas na tua mesa para ceiar contigo, e que possamos cada um de nós nos beneficiar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz do Calvário, o seu corpo que foi entregue como sacrifício, o seu sangue que foi derramado por cada um de nós, pela remissão dos nossos pecados, que agora possamos sermos fortalecidos pela comunhão do teu corpo, sermos agora livres, libertos, limpos,
mais alvos do que a neve, Senhor Deus, através da comunhão do teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Senhor. Você pode tomar o seu pão, tome o seu cálice agora, coma do seu pão, não beba ainda, coma do seu pão, comece a conversar com o Senhor. Tem um tempinho, te dá 1 minuto para você agora, enquanto você come o seu pão, tem um tempo de comunhão com o Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Esse amor que muda todo mundo foi expresso naquela cruz através do seu corpo e sangue. Ele derramou esse sangue para que tenhamos vida e vida em abundância. Ao ceiar com o Senhor, é muito mais daquilo que um ato físico. Existe o sobrenatural, onde nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E agora estamos aqui partindo o pão com Ele, tomando o seu sangue, dessa aliança que temos com Cristo. Eu quero declarar para você, ao tomar desse cálice, você vai ser fortalecido, para que tudo aquilo que estava te impedindo, te amarrando, todo o pecado que te impedia de enxergar o sobrenatural, o agir de Deus, o mover, o movimentar, a ação completa de Deus, o Senhor começando a abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ter discernimento, voltar ao temor do Senhor, o Senhor restaurando, redimindo, o Senhor te restaurando ao plano original, o Senhor trazendo novamente o temor do Senhor para a sua vida. Que ao tomar esse cálice você seja fortalecido agora nessa aliança, e que Ele te dê tudo que você precisa para você entrar numa nova medida, para que você conheça a altura, a largura, a profundidade desse amor que excede todo entendimento. Se você quiser, troque o cálice com o seu irmão. Você pode tomar em nome de Jesus. Fundamento
esse convite. Para você que entrou nessa casa, nessa manhã, ou que você já está acompanhando, já está fazendo por algum tempo, mas que ainda não entregou sua vida para Jesus. Esse Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse Jesus que veio para verdadeiramente nos fazer livres de toda condenação. Você que nessa manhã foi tocado por um amor, foi tocado por uma palavra que impartiu o seu coração, que está queimando no seu coração, que você fala: eu não posso viver sem esse Deus, eu não posso viver sem esse Jesus, que chegou ao ponto de suar sangue, que era muito maior do que uma morte, mas era uma entrega, um sacrifício, que era um preço sendo pago por mim. Eu quero viver para esse Deus. Eu quero que Ele seja a partir de hoje não só o Salvador, mas Ele se torne Senhor da minha vida, o Senhor dos meus sonhos, o Senhor dos meus planos, o Senhor daquilo que eu desejo, daquilo que eu anseio, o Senhor da eternidade. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, e quer fazer nessa manhã, você que está na internet, quer entregar sua vida para Jesus, escreva aí no chat: eu quero. Nossos irmãos vão entrar em contato com você, vão orar com você aí. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar sua vida para Jesus, fala: eu quero fazer parte dessa família, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ergue sua mão bem alto que eu quero orar com você. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Amém? Você? Amém, glórias a Deus. Mais alguém? Ergue a sua mão bem alto para que a gente possa orar com você. Tem alguém aí atrás? Traz essa jovem aqui. Vem cá. Cadê a Karen? Vem cá, Karen, traz ela aqui. Cíntia. Aleluia. A palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando há um arrependimento, vem cá. A festa dos céus, quando uma pessoa se entrega para Jesus. Eu quero orar com essa jovem, você vai me ajudar a fazer essa oração, amém? Como você se chama? Yasmin. Yasmin, você está tomando a melhor decisão da sua vida, entregando ao Pai de amor, ao Pai de um plano muito maior. Você já imaginou o seu plano, mas ele é maior. Vou pedir para que você ore comigo agora, amém? Você pode repetir comigo? A Yasmin vai repetir, você pode repetir comigo? Yasmin, você vai repetir comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, a partir de hoje, é teu. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu renuncio tudo aquilo que eu ergui de altar no seu lugar. A partir de hoje, tu és o meu único Senhor, o meu único Salvador. A minha vida é tua. Que seja feita a tua vontade na minha vida, como já é determinado nos céus. E venceu a morte, rasgou o véu, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitou e vivo está.
damos toda a honra, te damos toda a glória, todo o louvor. Quero declarar, Senhor Deus, o nosso temor sendo restaurado nessa manhã. Quero declarar o nosso coração sendo impartido de uma reverência, de uma submissão a um Deus de amor, a um Pai bondoso, um Pai bendito, que tem um plano infinitamente maior daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Renova a esperança nos corações de cada filho, de cada filha. Renova agora a chama do primeiro amor. Renova agora, Senhor Deus, os nossos olhos, que possam contemplar todo o plano de salvação, que possam contemplar todo o trabalhar de Deus. Deixa eu só liberar uma palavra para algumas pessoas aqui nessa manhã. Existem algumas pessoas, elas servem para todos nós, mas tem algumas pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Talvez você foi colocado num lugar de tanta impossibilidade, de tanta improbabilidade, que talvez os seus pais, o seu pai, liberaram palavras como: você nunca vai dar em nada. No seu círculo familiar você era o mais improvável, e Deus está te visitando com alguns sonhos, mas você olha esses sonhos e fala: não, eu não posso, porque você está olhando para o natural, está olhando para a sua vida financeira, você está olhando talvez para o seu nível cultural, de conhecimento técnico, sabedoria humana. Eu quero te falar, o sonho que Deus te deu não se trata de você, não se trata apenas dele te prosperar, não se trata apenas dele te levantar num lugar. O reino de Deus conta com isso. O reino de Deus está levantando nesses dias homens, mulheres, pessoas em cadeiras relevantes, em áreas da sociedade, na educação, na medicina, no empresariado, pessoas que precisam estar sendo levantadas nesses dias, para que a vontade do Pai se cumpra nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, nessa hora eu quero orar com você, pedindo: Senhor, tira agora toda visão de impossibilidade agora, que escamas possam cair agora, escamas de impossibilidade, escamas de improbabilidade, palavras que foram lançadas como uma maldição, que eles não podiam, que não era para eles, que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa conectar essas pessoas agora a mesas, a pessoas, a realidades as quais vão despertar como um botão que liga algo. Eles possam ser ligados agora à realidade dos céus aqui na terra, conforme a tua vontade. Pessoas sendo promovidas nesses dias, pessoas sendo promovidas agora, chaves, portas sendo abertas, chaves sendo entregues agora, o impossível se tornando agora possível, pela voz do Senhor, por uma palavra que está sendo liberada agora, dos céus sobre a terra, dos céus sobre a terra, dos céus sobre a terra agora. Aquilo que o diabo achava que estava vencendo Jesus, que estava derrotando Jesus na cruz, era só o começo de todo o plano, de todo o propósito de Deus sobre essa terra. Eu quero declarar o Senhor ressuscitando agora áreas da sua vida, o Senhor ressuscitando aquilo que estava morto, o Senhor ressuscitando agora com vida, esperança agora, em nome de Jesus. Se você recebe isso, meu irmão, ergue bem alto as suas mãos e aplauda bem forte o Senhor. Oh, te damos o sim, te damos o amém. Sim, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como é nos céus, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, quinta-feira
Nós teremos aqui um culto incrível. Eu quero chamar os homens para estar aqui dando todo o apoio logístico para as mulheres. A nossa irmã, que é do Mevan Japão, estará aqui conosco ministrando. Nós teremos também no dia 15 o Jeová Nissi. Venham, convidem, vai ser um espetáculo incrível. Eles têm uma graça, uma unção para ministrar na área do teatro, das artes. Quem sabe Deus nos toca, nos afeta pela presença deles aqui e desperte dentro do nosso meio essa unção de afetar as artes da nossa cidade, do nosso estado, quem sabe do nosso país. Nós estamos nos expondo a esses ambientes, entendendo o reino de Deus, amém? Traga 1 quilo de alimento, é gratuito, é um evento gratuito, mas traga 1 quilo de alimento. Nós estamos atendendo muitas famílias na área social, pessoas que estão precisando, e nós como igreja precisamos atender essas pessoas. O verdadeiro evangelho é atender o pobre, a viúva e o necessitado. Então nós não podemos negligenciar isso, amém? Vamos receber a bênção. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Obrigado pelos seus filhos, pelas suas filhas que foram tocados hoje, uma medida nova de temor, de intimidade, de ousadia, Senhor. Coisas que foram ressuscitadas nessa manhã, coisas que foram ligadas nessa manhã. Pai, não vamos mais olhar só as circunstâncias, vamos ousar a olhar o mundo espiritual, o sobrenatural. Eu quero declarar uma nova estação sendo aberta sobre as nossas vidas, cada área sendo afetada. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do nosso amado e amigo Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Vão com Deus, uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus.